Tipos de instrumentos de coleta de dados. Bom, nós podemos coletar os dados para uma pesquisa survey de diversas formas. Uma que é muito utilizada é a aplicação de um questionário, utilizando um determinado software, como o Live Survey, o SurveyMonkey ou o Google Formulários. Alguns deles são pagos, outros são gratuitos. O Google Formulários, ou Google Forms, é um exemplo de um aplicativo gratuito. A pessoa pode incluir, o pesquisador pode incluir as questões, todo o questionário, e vai obter um link para acesso a esse questionário. Depois o pesquisador envia este link para os e-mails das pessoas que ele quer entrevistar, envia por meio de mala direta para o seu trabalho, ou para uma lista de e-mails, ou disponibiliza o questionário em uma rede social, como Facebook, como LinkedIn, e os dados, quando forem respondidos, cada pessoa que acessar aquele link vai clicar, acessar o formulário. Basta ela clicar nas respostas e depois em enviar questionário. Neste mesmo momento, o Google já tabula diretamente em um arquivo Excel para você e já elabora gráficos diretamente para você. Então, há uma possibilidade já mais automatizada, que é a utilização do Google Forms ou Google Formulários. Por meio desse item, os dados já são tabulados diretamente em um arquivo e você pode baixar em formato Excel ou CSV, pode gerar gráficos diretamente pelo aplicativo do Google. Uma outra forma foi a que eu expliquei anteriormente. Você pode, com uma prancheta, levar um conjunto de questionários impressos e aplicar diretamente com as pessoas. Então, as pessoas respondem e você vai anotando as respostas de cada um dos entrevistados. Você mesmo lê as perguntas para os entrevistados e anota as questões. Isso garante mais confiabilidade nos dados, garante que todas as questões sejam respondidas, que não ocorram missings, ou seja, questões não respondidas, e que não sejam entregues questionários em branco. Outra alternativa seria você deixar a folha de papel com uma pessoa para que ela preencha e depois você passa novamente na sala, no biombo, para coletar o questionário preenchido. Você pode também aplicar a pesquisa por telefone, telefonar para as pessoas. Digamos que você quer fazer uma pesquisa com auditores independentes. Então, você tem uma lista dos telefones desses auditores, você se apresenta, diz que é aluno da universidade, que está fazendo um trabalho de pesquisa, explica o motivo do seu trabalho, detalha também que os resultados desse trabalho ficarão disponíveis e serão enviados posteriormente. Isso é de interesse da pessoa também que quer responder esse questionário, que ela tenha também os resultados dessa pesquisa e veja de que maneira isso contribuirá para o trabalho dela. Então, você pode telefonar para cada um dos entrevistados e aplicar o questionário. Você pode utilizar a internet, redes sociais para fazer as pesquisas, fóruns. Já há pesquisas que foram direcionadas a um público bem segmentado. Então, foi aplicado nos fóruns da internet sobre um determinado assunto. Você pode aplicar em redes sociais, divulgando o link do questionário, as pessoas respondem. Se você enviar por mala direta, também é uma possibilidade. Se enviar por e-mail, você tem que assegurar que as pessoas responderam, então é interessante mandar uma mensagem, um SMS, ou ligar para ver se não foi para a caixa de spam e se a pessoa recebeu, se já conseguiu responder o questionário. Obtendo uma amostra interessante, você pode, com base nos resultados dessa pesquisa, gerar uma boa publicação. Nós já temos prêmios e também trabalhos que tiveram boas publicações com pesquisas provenientes de aplicação de questionários. Ela é bem interessante, porque é bem inovadora. O pesquisador coloca as mãos na massa, procura aplicar com pessoas, então são respostas reais, que trazem uma inovação, trazem um tema interessante,
Então, a chave também é fazer questões interessantes com variáveis que estejam interrelacionadas, pois não dá para alterar o banco de dados, alterar as variáveis posteriormente, refazer as perguntas, pois não há possibilidade de ter a mesma amostra. Você pode ampliar o questionário, você pode, no sentido de aplicar com mais pessoas. Então, você amplia a amostra, mas você deve atentar para o número de respondentes, para o número de dados faltantes, ou seja, questões não respondidas, pois caso alguma das questões tenha muitos missings, muitos dados faltantes, você deve excluir essa variável. Então, o questionário deve estar bem calibrado, né? Testes devem ser realizados antes da aplicação de instrumentos de coleta de dados. Lembre-se que se você não verificar o questionário, não verificar se ele tem a ortografia e a gramática escrita de maneira correta, se as questões estão claramente formuladas, se não há erros nas questões, se todas as questões têm todos os tipos de respostas possíveis, isso tudo você deve verificar antes, pois, caso contrário, posteriormente você não consegue alterar. Depois que você já aplicou com uma determinada amostra, ou você elimina todos os dados dessa amostra e aplica em uma outra, com um novo questionário, ou você tem o resultado de uma pesquisa que não gerará uma boa análise, não dará uma boa publicação. Então, recomenda-se a aplicação de um chamado pré-teste. Aplique o questionário com um ou mais colegas, podem ser especialistas na área, podem ser colegas que já estudem aquele assunto, ou pessoas familiares que procurem dar uma resposta também sobre o grau de dificuldade das questões, se elas foram claramente formuladas. Um erro muito comum é o pesquisador estudar aprofundadamente um determinado conteúdo e, para ele, aquele conteúdo se torna muito fácil, muito claro. Então, ao colocar uma questão no seu questionário, ele coloca a questão de uma maneira muito difícil, e ao aplicar com pessoas, as pessoas não entendem nem a pergunta, então as respostas também surgirão de maneira errada e a pesquisa tem um viés que acaba transformando em uma pesquisa ruim. Então, é importante que as perguntas sejam claras. Para questões muito complexas, você deve transformá-las de uma maneira mais fácil. Se exige um conceito, você deve apresentar o conceito antes de fazer a pergunta. Se há siglas, você deve colocar entre parênteses o significado daquela sigla. Enfim, procure colocar a questão da maneira mais clara possível para que todos saibam responder. Então, recomenda-se a aplicação desse pré-teste com especialistas e também com pessoas que não tenham conhecimento no campo, para que elas possam fornecer sugestões, feedbacks, críticas para a melhoria desse questionário, para que ele fique de maneira mais clara, e no momento que você aplicar com a amostra, você já terá o questionário pronto. Esse pré-teste é importante de ser realizado, e sempre quando você faz uma pesquisa survey, lá na etapa método de pesquisa, você deve destacar todos esses pontos. A seção de método de pesquisa é muito importante, é aquela em que o pesquisador vai detalhar o passo a passo que ele fez na sua pesquisa científica. Como ele coletou os dados, qual foi a amostra, se é uma pesquisa survey, ele vai incluir também um conceito dessa pesquisa survey, e ele vai explicar com quantas pessoas foi feito esse pré-teste.